Bom, então, começando do começo, né? Eu quando decidi vir para Portugal, a minha situação aí no Brasil era uma situação muito estabilizada, muito tranquila. Eu estava no bom emprego, a minha esposa era concursada do estado, professora. A gente acabou de ter nosso filho, comprado nosso apartamento. E para muitos esse vídeo vai fazer sentido e vocês vão entender no decorrer dele. Mas para outros vão achar que é loucura e não vai entender tanto, né? Então vou tentar passar a minha visão, né? De como foi escolher Portugal, de como foi o processo de vir. E talvez você também esteja passando por isso. Então vamos lá. Quando eu decidi vir para Portugal foi em 2018. Eu trabalhava numa empresa grande em Juiz de Fora, chamada MRS. Era uma empresa de logística de trem, ou comboio, como se diz aqui em Portugal. E foi engraçado, quer dizer, não tão engraçado porque a situação foi meio trágica. Eu estava conversando com um amigo meu numa noite de trabalho e ele me passou, e vou abrir um parênteses aqui, eu nunca tive vontade de sair do país, nunca me vi fora do Brasil morando, né? Sempre me vi passeando, né? Mas morando nunca foi um desejo, nem meu nem da minha esposa. E nessa noite, eu estava conversando com um amigo meu no trabalho e ele me passou sobre a vontade de mudar de país. A esposa dele também estava com vontade de falar, e no meio da conversa surgiu Portugal. E conversa vai, conversa vem, nós descemos do escritório de onde a gente estava para pegar uma comida no carro dele. E na frente dessa empresa tem uma pista, né? Uma avenida onde estava interditada porque tinha um poste caído. E nisso veio uma moto e a gente viu no poste caído, a rua estava interditada e a gente estranhou a moto vir. E tinham duas pessoas na moto, eles bateram no poste. Nós fomos até eles, já estavam mortos. E por isso que eu falei que é um pouco trágico. E aquilo me impressionou de uma forma que eu cheguei em casa às 7 da manhã, eu sentia gosto de sangue. E a minha esposa me olhou e falou, olha, o que aconteceu? Você está meio impressionado e tudo? Eu falei, aconteceu isso, acabei de ver isso e tal. E engraçado que eu fui dormir, isso era 7 da manhã. E quando eu acordei 1h da tarde, na minha cabeça ficou martelando, sabe, Portugal. A princípio eu falei, cara, cada conversa que eu tive, eu tô impressionado com o que aconteceu do acidente. E ficou aquilo na minha cabeça, mas aquilo ficou de uma forma que me incomodava, sabe? E quando eu levantei, eu fui até minha esposa e lancei uma pergunta pra ela. Falei, e lembrando, né? Minha esposa sempre foi uma pessoa muito pé no chão. Do relacionamento eu sempre fui o cara sonhador. A minha esposa sempre que me trazia pra pôr o pé no chão, sabe? E eu falei pra ela, mais racional. Eu falei pra ela, amor, o que você acha da gente ir embora pra Portugal? Morar em Portugal. E ela sem titubear, e isso me estranhou muito, me assustou também, de certa forma. Ela falou, vamos? Se for melhor pra gente, se for melhor pro nosso filho, tô dentro. E eu não estava preparado para aquele tipo de resposta, então aquilo me assustou. Mas me gerou um desejo de saber um pouco mais sobre isso, né? E desde daquele dia em diante nós começamos a pesquisar sobre o país. E acredito pra galera que tá pensando em vir pra cá, assim como eu e assim como muitos que eu conheço, já varavam noites vendo vídeos de Portugal e aquilo, e sabendo, e pegando youtubers, não sei o que, e como é que é viver lá, é bom, é ruim, tem emprego, não tem, tem dinheiro, não tem. Pronto. E aquilo ficou no meu coração, a gente começou a orar, pedir a Deus direção para saber se era realmente isso, porque aparentemente seria meio que irracional, porque eu tava num bom emprego, a gente tinha acabado de comprar nossa casa, a gente tinha acabado de ter nosso filho, tava com 2 anos, nós estávamos bem estabelecidos, e o porquê a gente abriria a mão de tudo isso para vir para um país com uma questão incerta, né? Para começar uma vida do zero. E aquilo, eu ficava meio que nessa divisão, sabe? De caramba, eu quero ir porque eu tava sentindo algo de Deus me puxando pra cá e ao mesmo tempo a racionalidade me fazia ficar no Brasil. Passar isso pra vocês aqui no vídeo vai ser difícil. Imagina na época que eu tava pensando em passar isso pra minha família. Família que eu digo meu pai, minha sogra, meu sogro, meus tios. Aparentemente seria irracional pensar dessa forma, né? Porque eu tava na minha zona de conforto. Não tava tendo pandemia ainda, não tava tendo nada, tava numa situação muito tranquila. Morava numa cidade onde não era tão violenta quanto o Rio de Janeiro, da onde eu sou. Morava em Juiz de Fora. E tava tudo ok, né? Tudo ok. E começamos a orar naquele dia em diante, a pesquisar, nos planejar e a orar. Quando foi em 2018, no meio de 2018, quase 6 meses depois que a gente pensou em fazer isso, eu já estava viajando para Portugal com um amigo.
pra gente conhecer o país e saber se realmente era isso, né? Se era isso que eu queria. Comecei a estudar um pouco mais aqui mesmo, já que a gente tinha um casal de amigos que mora aqui também, e foi um acesso. Nós ficamos na casa dele aqui hospedados, e me fez conhecer um pouco mais, não tanto, quase nada, mas me fez sentir o país, né? E assim, fiquei um mês, voltei pro Brasil, eram minhas férias dessa minha empresa, e voltei decidido que eu ficaria, porque Deus fez coisas assim maravilhosas aqui, nesse período que eu tava. Eu tive experiências assim tremendas que eu vou deixar para outro vídeo, porque senão vai ficar realmente muito extenso. Mas foi uma confirmação de que realmente eu teria que estar aqui em Portugal, sabe, com a minha família. E assim eu voltei para cá, voltei pro Brasil. E lá eu conversei com a minha esposa, passei para ela tudo o que aconteceu aqui, e ela também ficou de igual forma animada com a ideia, e começamos a nos planejar. O processo de saída do meu trabalho foi bem tranquilo, bem amigável. As pessoas não entendiam porque eu estava saindo. O processo com a família não foi tão tranquilo, porque envolvia questão de emocional. Eu tinha acabado de ter meu filho e traria para longe dos avós, e nós também ficaríamos longe deles, o que é uma carga emocional também muito grande para a gente, para eles. Mas é engraçado, por isso que eu falei que esse vídeo talvez não faça tanto sentido para alguns, mas faça total sentido para outros. Nós sentimos uma paz na decisão que a gente estava tomando tão grande, que a questão racional de estar deixando emprego, casa comprada, família, não deixando, mas assim, se afastando um pouco disso para começar uma coisa do zero, meio que incerta, Deus não trazia uma paz tão grande, sabe? Uma consciência de que realmente era isso que ele tinha pra gente, que a gente deveria estar aqui, tão grande, que não nos abalou em momento nenhum. E nós nos planejamos. Quando foi em janeiro de 2019, nós estávamos aguardando uma licença da minha esposa, que ela era concursada, ela era professora aí no Brasil, estava aguardando a licença sem vencimento dela sair, e isso demorou muito. Mas hoje a gente entende que foi tudo no tempo de Deus. E nós fomos para o Rio de Janeiro morar com a minha sogra, enquanto nós alugávamos nosso apartamento em Juiz de Fora, que já era o processo para a gente vir embora. E nesse período que a gente ficou lá, nós estávamos aguardando a licença dela sair para comprarmos a passagem. E calma aí, deixa eu acender a luz aqui que apagou. Para nós comprarmos a passagem. Eita, voltou. Para nós comprarmos a passagem e vir para cá, para Portugal, né? Então fiquei esses 3 meses. Nós viemos para cá em junho. Acho que foi junho. Nós viemos para cá em abril. Olha, foi em junho. Nós viemos para cá em junho. Ficamos 6 meses lá, né? No Rio de Janeiro, morando. E chegamos aqui em junho de 2019. Junho de 2019, isso mesmo, junho de 2019. Uma semana antes de virmos para cá, esse casal de amigos que morava aqui em Portugal conseguiram fazer uma videochamada com uma imobiliária e apresentou um apartamento pra gente. Nós fechamos esse apartamento por videochamada. Nós viemos para cá então já com um apartamento. Nós viemos numa situação de turista, nós não viemos com visto. Tentamos realmente aqui a fazer a nossa documentação aqui, tendo em vista que Portugal é o país assim na Europa com mais facilidades para se legalizar, né? E é o que tem acontecido com a gente, tem sido super tranquilo, sem ajuda de terceiros para fazer isso pra gente. As coisas são bem claras, a gente consegue fazer aqui. E nós viemos para cá, e nesse período que chegamos em junho, nós estabilizamos, tínhamos a consciência de que viemos para morar, então por isso o turismo poderia ficar um pouco de lado. A gente teria tempo para turistar, e o nosso foco era realmente chegar, estabelecer, arrumar um emprego e viver, né? E assim nós fizemos. Conseguimos um apartamento, como eu falei, lá do Brasil. Chegamos aqui, o apartamento já estava mobiliado. Começamos a entender um pouco mais do país. O que facilitou muito foi a gente ter esse casal de amigos nosso aqui também. Nós também somos um casal muito dado, então acredito que isso facilitou muito, porque a gente fez bastante amizades aqui, e isso facilita muito no local diferente, cara, porque você se juntar com pessoas que já vivem aqui há mais tempo e já conhecem, isso facilita muito o teu entendimento e a tua adaptação aqui.
não só aqui, mas em qualquer lugar que você vá. Isso pra gente foi muito bom. A igreja, nós começamos a ir numa igreja aqui, e a igreja ajudava a gente demais, sabe, com informações, com emprego, quer tirar documentação, a gente vai e tal. Cara, as pessoas foram super 10, assim, é o que eu tô falando, a experiência pessoal, né, foi minha. Para alguns funcionam, para outros não. Por isso que eu falo que nós viemos muito direcionado por Deus, porque Deus foi nos pondo no lugar certinho, de modo que não faltava nada, sabe? E assim nós viemos e chegamos aqui, consegui meu emprego. Em outro vídeo eu vou contar sobre a questão do emprego, como foi conseguir emprego, mas conseguimos o emprego. Em menos de um mês eu já estava trabalhando, com um contrato de trabalho e tudo mais, que é o sonho da galera que está se planejando vir para cá. Pô, eu quero um trabalho, mas tem que dar o contrato para eu dar entrada na minha documentação. E, cara, tem trabalho, você consegue. E assim nós viemos, nos adaptamos, sentimos dificuldades muito na questão, a língua, apesar de ser português, tem muita coisa diferente, mas que no começo era muito estranho pra gente, pra hoje a gente já é muito tranquilo, já não sentimos diferença, né? Adaptamos o vocabulário, tem muita coisa que a gente... O nosso filho então, que tem 3 anos, Daniel, cara, ele desembola, e se entende tudo. E tem sido muito legal, cara. A experiência tem sido muito boa, muito proveitosa. Deus tem honrado, tem nos ajudado e nos sustentado até aqui. Como eu falei, nós estamos vivendo uma coisa muito além do que a gente imaginava viver. Lógico que a gente está no período ainda de adaptação, mas muito satisfeitos e felizes com o que a gente tem encontrado e a gente tem vivido aqui. O ganho pessoal, o ganho familiar que nós tivemos aqui é muito maior do que o ganho financeiro. Tem muita gente que vem pra cá querendo ganhar dinheiro e top. Pode vir, se planeje e dá. Você tá na Europa, cara, é euro. Dá pra se fazer. Portugal não é o melhor país pra se ganhar dinheiro, mas se dá pra se ganhar dinheiro, sim. Mas eu comecei a entender que o que Deus tinha pra mim, e por isso que eu falei que é uma experiência muito pessoal, era muito mais além do que negócios, né? Era uma experiência de vida mesmo. Era se conectar com Ele, era a minha família se conectar com Ele, que talvez só aqui a gente conseguiria. Saindo da nossa zona de conforto a gente conseguiria. E esse foi o modo que Deus fez para que a gente estivesse com Ele. Então, graças a Deus, hoje a gente tem vivido muito felizes, muito tranquilos com os benefícios que o país fornece e com a tranquilidade que só o Senhor fornece, né? Independente de local. E a gente tem sido muito feliz. Eu fiz esse canal, eu quero fazer vídeos não só para contar um pouco da minha história, mas para te esclarecer algumas dúvidas também. Não só no sentido de documento, de as coisas são muito baratas aqui, mas no sentido emocional e espiritual, porque eu sei que isso é o que prende a gente, sabe? É isso que faz a gente ficar retido, não só na questão de vir para cá, como na questão de ficar, porque o vir também não é a solução para todos, né? Às vezes Deus quer que você esteja aí, né? Por mais que pareça uma coisa muito boa, às vezes o teu lugar é aí, o que Ele tem para você é aí no Brasil. Então eu queria que esse canal fosse um local onde a gente trocasse ideias sobre essas questões, de forma a não te influenciar para vir para cá, mas de forma que você se entenda. Porque eu sentia muita falta e talvez isso me desse um pouco mais de tranquilidade se eu tivesse vídeos como esse, onde pessoas esclarecessem realmente o que é. A gente tem muito vídeo aí de pessoas que moram fora falando, cara, aqui é ótimo, aqui é top, aqui é tudo barato, aqui é muito legal, o Brasil não presta. Mas não, cara, a gente estando aqui, a gente vê que o Brasil é muito bom, é muito top, mas depende do que você está fazendo e depende da tua tomada de decisão, o do porquê você quer sair do país. Porque aqui em Portugal é muito bom, só que não é o paraíso, né? A gente sente muita falta de algumas coisas que só no Brasil tem, sabe? O calor humano, a questão das pessoas. Aí no Brasil é um local muito diferente, cara. E é só você saindo para você entender. O país, o Brasil é maravilhoso, é top. Que aqui em Portugal tem muitas coisas boas, mas não tem
tantas coisas também quanto no Brasil tem. Umas coisas são boas, outras são ruins. E é isso. Esse é um pouquinho da minha vida. É lógico que eu resumi o máximo. Eu quero fazer alguns vídeos explicando como é que foi a minha experiência aqui na primeira vez que eu vim para Portugal. Foi muito legal. Como é que foi a minha experiência de trazer, de ter emprego aqui. Como é que foi o processo de eu alugar uma casa aqui. E eu queria contar com a ajuda de vocês também, né? É lógico que eu tô fazendo vídeo para vocês. E também é como se fosse um diário para mim, né? Eu gosto de comunicar, eu gosto de falar. E a gente acaba se ajudando, beleza? Então, se vocês tiverem alguma curiosidade, algum assunto que vocês queiram pra gente pôr em pauta aqui, e na minha experiência, ou se eu não souber, eu pergunto a alguém que saiba, a gente vai trocando ideia, a gente vai se ajudando e é isso, beleza? Deus abençoe vocês e vamos juntos, beleza? Tamo juntos aí. Quem quiser contactar, só me chamar aí no direct, alguma coisa aí. Tô aberto aí pra gente trocar ideia, beleza? Fiquem com Deus aí, se planejem bem quem tá pensando em vir, fiquem bem quem tá pensando em ficar e tamo junto. Valeu!